Olá para você. Como você está? O filme se passa na África Ocidental no ano de 1823. Um grupo de homens estão conversando ao redor de uma fogueira, quando um grupo de mulheres guerreiras os atacam. Elas são as Agogis, uma força de elite do exército do reino de Daomé, formado exclusivamente de mulheres guerreiras. Elas travam uma luta com eles e os vencem. Elas foram em busca dos cativos de Daomé, que foram capturados para serem vendidos como escravos. No dia seguinte, a general Nanisca encontra uma ferradura de cavalo, sinalizando que os soldados de Oyo estiveram ali. Em seguida vemos uma jovem chamada Naui, que está sendo oferecida para casar. Naui se recusa e empurra o homem, que logo vai embora. Seu pai, muito chateado, pega ela pelo braço e leva até o palácio do rei Gezo, oferecendo ela para ir para a guerra com as Agogis. Izogue a recebe e mostra todo o palácio. Enquanto isso, Oyo e seus soldados chegam na aldeia e percebem que as Agogis estiveram lá e eliminaram seus homens. Logo depois, Nanisca mostra ao rei Gezo a ferradura que achou, e diz a ele que Oyo quebrou o acordo de paz entrando nas terras deles. Sendo assim, o rei quer guerra contra Oyo e diz que não quer mais vender escravos para ninguém, nem para Oyo e nem para os europeus. Então, seus conselheiros dizem ele que precisam se preparar e treinar as novas Agogis, pois o exército de Oyo é o dobro do deles. Nanisca pede ao rei que ele não transforme Daomé em uma tribo que vende seu próprio povo, mas que foquem no comércio dos produtos locais, como azeite de dendê para se sustentarem. Logo depois, Nanisca discursa para as novas integrantes do grupo das Agogis, e diz a elas que lutarão por Daomé e pelo seu povo, sendo pagas pelo seu trabalho, suas opiniões ouvidas, mas com uma ressalva: não podem ter marido e nem filhos. No dia seguinte, o treinamento das aprendizes começam, e elas treinam dia após dia com várias armas. Em um dos treinamentos, Naui coloca pólvora nos bonecos de palha, causando uma explosão. Com isso, ela leva uma bronca de Nanisca, que diz que deveria expulsar ela por sua falta de disciplina. Logo depois, o general Oba vai a mando de Oyo, cobrar o rei dizendo que quer 40 Agogis, ou então ele não poderá mais usar o porto para o comércio. O rei diz que dará 20 Agogis, e o porto estará aberto para o comércio deles. O general aceita e diz que estará esperando em Uidá. Nanisca sai e se ajoelha desesperada, pois lembra que esse general Oba a violou e a engravidou no passado. Logo depois, a general Nanisca escolhe as 20 Agogis e vai até o general Oba. No encontro ela joga um cesto com a cabeça de 3 dos seus soldados, dizendo que o rei Gezo não tem medo de ninguém. Em seguida, as Agogis correm e Nanisca fica, começando uma luta imediatamente com Oba. Naui vê os soldados vindo e volta para fechar o portão. Depois as duas correm e pulam na água, onde as outras Agogis estavam esperando com os barcos. Chegando em terra, Nanisca dá uma bronca em Naui, por ela não ter seguido o plano e ter ficado para trás. No outro dia, Nanisca mostra ao rei a produção do azeite de dendê. Enquanto isso, 2 brasileiros chegam no porto. Malik e Santo, que vão conhecer o rei Gezo. Em Daomé, Malik para no caminho para tomar banho, mas acaba encontrando Naui que já estava lá. Ela pega as roupas dele e o chama de mercador, mandando ele imediatamente ir embora de Daomé. Ele se explica dizendo que não é mercador, que é filho de uma mulher de Daomé com um homem branco. Santo chega e Naui corre de lá. Os dois então vão até Daomé. Chegando lá, os dois são convidados para ficar e assistir o teste final das Agogis. O teste começa. Primeiro elas passam por um monte de espinhos, depois sobem uma parede de madeira, lutam com alguns homens, e por último cortam a cabeça do boneco de palha finalizando o teste. Naui vence e é parabenizada pelo rei. Logo depois, Izogue está tirando os espinhos do pé de Naui, quando Nanisca chega para parabenizá-la também. Ela começa a ver os braços de Naui feridos, até chegar em uma cicatriz que ela tem no braço esquerdo. Nanisca pergunta o que é aquilo.
Ela diz que já tinha quando seus pais adotivos pegaram ela no orfanato. Nanisca, surpresa, se levanta e sai de lá. Em outro momento, Malik convida Naui para ir à sua barraca à noite, pois quer dizer algo a ela. Em seguida, vemos as agogis fazendo seu juramento de sangue, e as aprendizes se tornando oficialmente agogis. Horas depois, Izog conta a Naui que prefere ser agogi do que virar objeto nas mãos do homem branco. À noite, Naui vai ao encontro de Malik. Ele fala para ela que ouviu o general falando que Oyo e outras tribos pretendem atacar Dalmé de surpresa. Naui vai até Nanisca dizer o que acabou de ouvir. Nanisca pergunta com quem ela estava e dá uma bronca nela. Na sequência ela começa a contar uma história, dizendo que foi violenta e ficou grávida de uma menina, parindo ela na floresta, e que apenas a Mensa estava lá, mas precisou sair para pegar remédios, deixando Nanisca com a menina. Para marcar a criança, ela fez um pequeno corte atrás do braço esquerdo e colocou um dente de tubarão dentro. Indo até Naui, ela corta atrás do braço esquerdo e encontra o dente, descobrindo que ela é sua filha. Naui fica assustada com o que acabou de descobrir e sai de lá. No outro dia, Nanisca avista um grupo de homens de Oyo, se preparando para atacar eles. Ela diz que não vai esperar, mas que vai levar a guerra até eles. Então elas começam a preparar o ataque usando pólvora para causar explosões. Nanisca ateia fogo dando início ao plano. Quando as explosões começam, muitos homens morrem e os cavalos fogem assustados. As agogis então começam a luta contra Oyo e seus homens, iniciando uma grande batalha. Durante a luta, Naui é jogada para baixo e bate a cabeça em uma pedra, desmaiando instantaneamente. Os soldados começam a recuar, mas capturam algumas agogis, levando elas em uma carroça. Naui acorda em uma das carroças e vê que sua amiga não está amarrada a ninguém, e logo encoraja ela para pular daquela carroça. As outras agogis são presas com outros cativos. Naui vê que Izog está presa lá também e corre para abraçar ela. No dia seguinte, a agogi que pulou da carroça é encontrada. Ela disse a Nanisca que Naui mandou ela pular da carroça. Ao saber disso, Nanisca vai pedir permissão ao rei para ir salvar as outras agogis capturadas. O rei nega, e diz que precisa dela ao seu lado para governarem juntos. Nanisca desobedece o rei Gezo e vai com as outras agogis salvar todos os outros que foram capturados. Enquanto isso, as agogis capturadas são colocadas à venda. Ao tentarem fugir, Izog leva um tiro e morre. Depois, Malik compra Naui para salvá-la. À noite, as agogis chegam para salvar os outros, e Nanisca descobre que Izog foi assassinada, e que Naui sumiu. Vendo a situação, as guerreiras começam a libertar todos, e queimam todo o comércio de Oyo. Ao verem tudo aquilo, os soldados vão atrás das guerreiras e uma batalha começa. Naui vê da janela do quarto as suas irmãs, e diz a Malik que vai ajudar elas. Enquanto isso, durante a batalha, Nanisca avista Oba e o enfrenta, na sequência vencendo ele. E de repente, quando um soldado estava prestes a atirar em Nanisca, Naui chega e elimina aquele homem, salvando a vida de sua mãe. As agogis vencem a luta e dão um fim ao Império de Oyo. Elas voltam para o palácio e ao chegar, Nanisca tem intenção de renunciar ao seu posto por ter desobedecido o rei. Mas é surpreendida ao ser nomeada mulher-rei. Em outro momento, todas as agogis dançam para comemorar sua vitória. Naui vai até Nanisca e convida ela para dançar. Elas se abraçam e vão dançar com as outras. E esse foi o vídeo de hoje, até o próximo.